Bom dia, galera, tudo bem? 24 de abril, sexta-feira, né? 37º dia da quarentena. Galera, vamos que vamos, sigamos firmes e fortes em casa, né? Vamos lembrar que tem gente aí da ciência correndo atrás de uma vacina, de remédios, mas nós, né, meros mortais, o que a gente pode fazer para salvar o mundo é ficar em casa. A gente pode dizer isso depois para o nosso neto, para o nosso filho, olha, eu ajudei a salvar o mundo ficando mais de 50 dias, 60 em casa, né? Então vamos se cuidar, né? Não vamos deixar essa doença se propagar. Olha só, nosso papo hoje aqui é sobre a Guerra das Coreias, tá? A Guerra das Coreias, ela foi um dos primeiros conflitos armados dentro da Guerra Fria. A gente está estudando Guerra Fria, por isso estudar a Guerra das Coreias é importante. E a Coreia do Norte tem aparecido frequentemente hoje em dia, né, nos nossos noticiários aí. Agora, claro, né, no momento agora só se fala de coronavírus e Covid-19, o resto do mundo está uma beleza, não se fala mais nada. Mas se você procurar, caçar um pouquinho as notícias, você de vez em quando ouve falar. Inclusive que o Kim Jong-un está mal no momento de saúde. Existe uma especulação que ele fez uma cirurgia e não passa bem. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou compartilhar com vocês o nosso, né, PowerPoint de hoje, para a galera então se ligar. Dá uma olhadinha então nessa imagem, ó. A imagem primeira do começo aí é, lógico, da Guerra das Coreias. Você percebe, se você olhar bem para essa imagem, você vai perceber que eu coloquei ali, ó, essa imagem com as bandeiras misturadas, né? Você tem aqui a bandeira da Coreia por trás, aqui, ó, da Coreia do Norte, com um misto de União Soviética aqui e uma estrela aqui em cima, que seria a China. Claro, por quê? Porque a Coreia do Norte não lutou sozinha nessa Guerra das Coreias. A mesma coisa a Coreia do Sul. A bandeira da Coreia do Sul tem aqui as estrelinhas dos Estados Unidos, que no fundo também não estavam sozinhos, estavam apoiados pela OTAN. Né? Foi muita gente envolvida nessa guerra, galera, e durou praticamente 3 anos. Tá? Vamos lá, então. Eu comecei essa fala falando do Kim Jong-un. Cara, esse aí, ó, é o imperador, ditador, presidente, né, líder, chame como você quiser, né? Presidente é meio barra pesada porque de presidente não tem nada, né? Tá mais para o imperador, né? Como passa de pai para filho, ele não é eleito, é uma herança do cargo, né? Então, o Kim Jong-un, ele no momento, por que eu coloquei ele aí? Ele em si não tem nada a ver com a história da Guerra das Coreias. O vô dele sim, né? O vô dele, Kim Il-sung, é que invadiu a Coreia do Sul. Mas o que esse cara, que é o neto, né, do homem que invadiu a Coreia do Sul, esse cara, no momento, está um pouquinho nos noticiários, aí, quando eles esquecem um pouquinho do coronavírus, porque recentemente, segundo as agências internacionais de espionagem, né, porque não é divulgado isso para todo mundo, segundo essas agências, ele fez uma cirurgia nos últimos dias, uma cirurgia no coração, até que ponto de gravidade não sabe qual era, mas uma cirurgia no coração nunca é simples, e me parece que as coisas não correram muito bem. É o que estão falando. A absoluta certeza não se tem. Mas se você procurar, né, botar lá Coreia do Norte, imperador Coreia do Norte, ditador Coreia do Norte, você vai ver que as notícias mais atuais falam do estado de saúde dele. Ele não estaria muito bem. Vamos esperar para ver, né? E ver o que vai se noticiar nos próximos dias aí. Fato é que ele não compareceu a uma homenagem nesses últimos dias e isso gerou uma série de boatos e de pesquisas e aí, né, gerou esse boatão aí, né, que ele estaria mal de saúde por uma cirurgia no coração. Beleza? Vamos agora então para o assunto desse vídeo, que é a Guerra das Coreias. Seguinte, o histórico anterior. O que aconteceu, né? Por que levou, ao final de contas, essa guerra? Galera, tudo começa, o problema da Coreia começa em 1905, quando o Japão estava praticamente vencendo e venceu a guerra contra a Rússia e já estava dentro da Coreia, né, utilizando ali a Coreia como passagem. Era um protetorado japonês já. A Coreia já tinha sido invadida pelo Japão e foi anexada de vez. Olha que loucura. O Japão anexou a península coreana inteira. A Coreia era uma só, não eram várias Coreias, era uma Coreia só. Em 1910, o Japão anexa a Coreia. E até 1940, isso aqui a galera pode botar no caderno, até 1940, o Japão comete diversas atrocidades à Península Coreana, a ponto, por exemplo, de em 1937, de ele proibir a língua coreana. Todo mundo tinha que falar japonês, tinha que mudar os nomes, as pessoas tinham que mudar os nomes. Você não podia falar o coreano, você não podia ter nome coreano, as pessoas tiveram que mudar de nome. Isso é uma atrocidade que, se você disser, mas não me machuca, não.
Isso é uma atrocidade social, né, cultural, mas existem muitas outras, né? As pessoas eram presas por motivos torpes, os japoneses fizeram de tudo que você pode imaginar de ruim, de nada, tanto que o Japão hoje se envergonha, né? Se você conversar com as pessoas mais antigas, professores do Japão, que têm um pouquinho de conhecimento da história, vocês vão ver que o japonês tem vergonha do passado imperialista do Japão. O exército japonês estava bem longe de ser bonzinho nos anos 10, 20, 30, 40. Quando eles perdem a Segunda Guerra Mundial em 45, com 2 bombas atômicas, a coisa vai mudar, né? A própria visão deles tem que mudar na marra, mas eles têm vergonha, assim, dessa história antiga aí deles. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o Japão tinha perdido a guerra, Estados Unidos e União Soviética, que tinham lutado lado a lado, lembra, né? Estados Unidos e União Soviética eram parceiros na Segunda Guerra Mundial. Quando acaba a guerra lá do Pacífico, né, que é um capítulo da Segunda Guerra Mundial, o Japão precisa, então, devolver os territórios que ele tinha anexado, e incluindo a Península Coreana. Só que Estados Unidos e União Soviética resolveram dividir as Coreias, né? Dividir, fazer uma Coreia fazer 2. Uma Coreia para a União Soviética, outra Coreia para os Estados Unidos. A Coreia da União Soviética era a Coreia do Norte, a Coreia dos Estados Unidos, a Coreia do Sul. Eles combinaram que seria no paralelo 38. Por que no paralelo 38? Porque essa guerra, quando ela aconteceu, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, ao final dela, no final das contas, as 2 frentes de batalha, né, a frente da Coreia do Norte, que era composta por pessoas da Coreia do Norte, pessoas da China, com o apoio da União Soviética, esse pessoal ficou parado, entrincheirado, próximo ao paralelo 38, que era um paralelo que tinha sido combinado nessa divisão, porque a Coreia do Norte só vai invadir a Coreia do Sul depois já de Estados Unidos e União Soviética terem saído, tá? Então, lá no final da Segunda Guerra Mundial, eles decidem, vamos dividir a Coreia pelo paralelo 38. Beleza, 38 ao norte. Está dividido. Uma Coreia do Norte para a União Soviética, a Coreia do Sul para os Estados Unidos. Os 2 países, então, ocuparam as suas Coreias. É lógico que a Coreia do Norte virou uma Coreia comunista, né? A Coreia do Sul virou uma Coreia capitalista. E aí, o desenrolar de hoje a gente já conhece a realidade. Vamos agora, então, para a guerra em si. Dá uma olhada aqui no paralelo 38, né? Tá? Que foi o paralelo que foi dividido inicialmente as Coreias. Vou mostrar uma foto para vocês aqui antes do Trump e do Kim Jong-un lá no paralelo. Para vocês terem uma ideia, quem está vendo a fotinho agora aqui comigo, dá uma olhada no seguinte. Aqui é a divisão. A divisão exata do paralelo 38. Está aqui o Kim Jong-un e o Trump. Essa foto é de junho de 2019, quando o primeiro presidente americano a visitar essa zona desmilitarizada, né, do paralelo 38. Eles estão aqui do lado da Coreia do Norte, tá? Estão bonitinho do lado da Coreia do Norte aqui. Não passaram para o lado da Coreia do Sul aqui nesse dia. Beleza? Senão, entre aspas, poderia ser uma invasão. Claro que é uma brincadeira, é uma zona desmilitarizada aí, não ia dar nada, mas por uma questão de respeito não o fazem. Beleza? Vamos então agora para a guerra em si, tá? Início da guerra. Em julho de 1950, a Coreia do Norte invade, né? Bota um E ali, invade a Coreia do Sul, tá? O Kim Il-sung, que era o ditador da Coreia do Norte na época, resolve literalmente anexar a Coreia do Sul e fazer uma Coreia só comunista. É lógico que ninguém ia aceitar isso. A Coreia do Sul não queria e os Estados Unidos muito menos não iam permitir o avanço comunista naquela região, porque podia chegar no Japão. Afinal de contas, ao final da Segunda Guerra Mundial, o Japão era Olha que loucura, né? O Japão acabou sendo um aliado americano. Quando acabou a Segunda Guerra, os Estados Unidos destroem o Japão e o Japão passa a ser, digamos assim, um filhote, né? Um filho apadrinhado dos Estados Unidos. Até hoje, a Marinha americana cuida das águas japonesas. O que acontece? A Coreia do Norte invade a Coreia do Sul, só que ela não esperava que os Estados Unidos iam enviar. Só que inicialmente, enviar tropas, né? Inicialmente a Coreia do Norte se dá muito bem. Ela ganha muito fácil território. Então a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul e vai se dando muito bem. Só que no finalzinho, nos últimos momentos ali dessa invasão, tá? O que acontece? A Coreia do Sul, aliada aos Estados Unidos, consegue defender uma posição, né?
consegue defender uma posição bem ao sul da península, tá? Essa posição deu tempo para os americanos levarem mais equipamentos, mais exército. Por isso, ó, no início foi muito fácil, olha o que está escrito aí, pois o exército do norte era muito maior, mais bem aparelhado e treinado. Só que até setembro, olha só, de junho para setembro, né, se passam aí 3 meses. O que acontece? Os Estados Unidos, com o apoio da ONU, conseguem enviar mais tropas, mais equipamentos, exército mais bem treinado, e a coisa começa a virar. Olha aqui, em outubro, um mês depois, os Estados Unidos já tinham empurrado a Coreia do Norte para dentro da Coreia do Norte de novo, estavam quase ganhando já a guerra, só que quem entra na guerra? A China. Foi tudo muito rápido. Em outubro, a China entra na guerra a favor da Coreia do Norte e empurra de novo, lá, outubro de 1950, empurra de novo, tá, os aliados, a ONU e os Estados Unidos, para a região do Paralelo 38, que já tinha sido discutido lá ao final da Segunda Guerra. Lembra que as Coreias já estavam divididas no Paralelo 38. Então a questão era sempre o Paralelo 38, né? A Coreia do Norte invade, praticamente toma conta de tudo, não consegue. Os Estados Unidos, junto com a ONU, empurram a Coreia do Norte, passam o Paralelo 38, os americanos, junto com a ONU, invadiram a Coreia do Norte também, depois, né? Um contra-ataque. Praticamente tinham tomado a Coreia do Norte inteira, já estavam quase entrando na China. A China, com medo, manda tropas, expulsa os americanos, né? Empurra eles, americanos, sul-coreanos, tropas da ONU, todos de volta para baixo do Paralelo 38, chega até Seul novamente, a capital da Coreia do Sul, toma de novo. De novo, os americanos e ONU fazem uma ofensiva, conseguem empurrar de novo o pessoal da China. Então ficou literalmente um empurra-empurra na região do Paralelo 38. Vamos voltar aqui, ó, nessa região. Ficou um empurra-empurra. Ó, aqui, ó, dá uma olhada nessa imagem. Aqui está Seul, a capital da Coreia do Sul, né? E lá em cima não se vê, mas está Pyongyang. Aqui está um mapinha inteiro, ó, das Coreias, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul. Percebe como aqui, ó, nesse pontinho, bem na ponta aqui, ó, do mouse aqui, ó, é a capital Seul. Percebe como ela é próxima do Paralelo 38. Diferentemente, lá em cima, ó, onde está a pontinha agora, ó, da capital Pyongyang. A capital da Coreia do Norte, ela é muito mais longe do Paralelo 38. Então, isso é um medo que tem hoje, né? Há um medo hoje de... Porque o que acontece? Próximo do Paralelo 38, tem muitos militares dos dois lados. Só que é muito mais fácil acertar, jogar um míssil e chegar na capital sul-coreana do que chegar na capital norte-coreana. Então, isso é um problema. Então, esse Paralelo 38 é o paralelo chave e as forças ficavam o tempo todo se empurrando para cá e para lá. Até que, em meados de 51, né, um ano depois que começou a guerra, as duas forças, as tropas da ONU, aliada dos Estados Unidos, e as tropas da Coreia do Norte, aliada da China e da Rússia, ficaram literalmente entrincheiradas nesse paralelo. De um lado a Coreia do Norte, do outro a Coreia do Sul, e virou uma guerra de trincheira. Durante 2 anos, ficaram ali entrincheirados, ganhando pouco território, revertendo a situação. E então, 2 anos depois, eles resolvem fazer um armistício. Dá uma olhada. Em 1953, um armistício é assinado para terminar os combates, mas não a guerra. Entenda, a guerra não terminou em 1953. O que terminou foi os combates. Por isso, na prática, a gente diz que as Coreias ainda estão em guerra. Ah, mas tem tiroteio lá, professor? Oficialmente não tem nada, né? Eventualmente, se um ou outro soldado tenta fugir, principalmente da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, onde as condições são melhores, ele pode sim ser alvejado quase sempre pela Coreia do Norte, né? O desertor tende a ser morto pela Coreia do Norte porque está fugindo para a Coreia do Sul. Dificilmente os soldados da Coreia do Sul eventualmente atirariam, mas não há, lógico, no momento, um combate. Isso está suspenso pelo armistício assinado em 1953, né, em julho de 1953, mas oficialmente as Coreias nunca deixaram, nunca houve um fim da guerra. Hoje há muitas conversações, acho pouquíssimo provável que elas voltem a entrar em guerra, mesmo a Coreia do Norte fazendo testes de mísseis balísticos, deixando claro para todo mundo que já tem armas nucleares. O interesse da Coreia do Norte, se você perceber nas entrelinhas, é se manter
quieta, na dela, do tipo, me deixem em paz, me deixem fazer o que eu quiser dentro do meu país. É claro que os direitos humanos, né, a ONU, os Estados Unidos, o pessoal todo do mundo democrático não concorda com as atrocidades que a gente vê, às vezes, de leve e ouve falar que acontece. Quem foge da Coreia do Norte conta coisas horrendas que acontecem principalmente nas prisões. Então, em 1953, há esse armistício e as duas Coreias, então, passam a conviver, né, em paz, entre aspas, mas nunca houve um fim da guerra, beleza? Dá uma olhadinha, então, agora, como é que, né, a gente tem as duas Coreias dentro da mesma. Essas são duas imagens da Coreia do Norte, né? Ao lado, uma imagem do interior, de cidades pequenas do interior da Coreia do Norte, né, Tanjan, aqui, e do outro lado, a capital, né, Pyongyang. Né? São duas imagens conflitantes. A capital, para quem já foi, tem alguns vídeos na internet, o Fantástico, né? Já fez 2 videozinhos, já teve jornalistas visitando. A gente tem outros vídeos de viajantes que foram, se arriscaram. Você consegue ir à Coreia do Norte? Consegue. Você pede autorização no consulado, vai ter um visto, você vai chegar lá e vai ser recebido no aeroporto. Você é obrigado a contratar um guia que o governo lhe indica. Então você contrata um guia, o guia vai andar com você o tempo inteiro. Então pode ir na Coreia do Norte? Pode, mas você vai ver o que o guia quiser. Essa imagem aqui provavelmente vazou na internet, alguém bateu essa foto e colocou. Né? Mas não é comum. Você não pode. Inclusive, se você andar por lá, os seus celulares são vistoriados todo dia. Os guias que são do governo, são guias turísticos do governo, eles pegam o seu celular e tá batendo foto disso, tá. Vai bater foto daquilo dali? Vai bater foto da estátua do nosso imperador? Tem que bater sempre do pai dele e dele. Não pode pegar só a cabeça ou só, tem que pegar de corpo inteiro. É cheio dos guerigueres. A Coreia do Norte, a gente pode dizer que tem duas Coreias. Uma Coreia turística, que é essa que vocês estão vendo, e a Coreia, né, onde muita gente, sim, passa fome e tem problemas. Já a Coreia do Sul, galera, é aquela maravilha capitalista, né, que a gente conhece, entre aspas, maravilha. É lógico que a qualidade de vida é muito melhor. Na Coreia do Sul, né, o crescimento, o desenvolvimento social e econômico foi muito maior, muito mais privilegiadas as pessoas. Né? Então a Coreia do Sul tem um modo de vida capitalista, lógico, ficou sob a égide dos Estados Unidos, então a coisa funcionou um pouco melhor em termos, né, capitalistas. Beleza, galera? Então essa foi a síntese da Guerra das Coreias. Lembra, tudo começa porque o Japão, lá em 1910, anexa a Coreia. A Coreia não existia, a Coreia do Norte e do Sul. Quando o Japão é expulso, Estados Unidos e União Soviética dividem as Coreias no paralelo 38. A Coreia do Norte, em 1950, tenta invadir a Coreia do Sul. E ficam 3 anos brigando para ver quem toma o território de quem. Né? No final das contas, assinam o armistício em 1953 e até hoje convivem em relativa paz. Valeu, galera? Vamos voltar agora aqui para a gente encerrar a nossa gravação, né? Agradecendo a todos que estão vendo esse vídeo. Estuda sobre isso. A Guerra das Coreias costuma aparecer de vez em quando em vestibulares, né? Se o Kim Jong-un estiver mesmo mal, pode vir a óbito aí e se tornar, digamos assim, uma das questões de vestibulares sobre as Coreias, né? Sobre a Coreia do Norte, sobre essa questão. Então, sempre está em voga, tá? Nos últimos anos aí, a Guerra das Coreias e a Coreia do Norte sempre apareceu, né, em concursos vestibulares e em provas pelo mundo afora. Valeu, galera? Obrigado, né? Se cuida, fique em casa, sem estresse. Tamo junto. Grande abraço.